Tentei andar só, por minhas forças caí, ferido e fraco. Achei descanso em ti, pois quando fraco, forte sou. És minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor. Boa noite, graça e paz, meus queridos. É bom estar novamente com vocês, embora distantes, mas graças a Deus juntos através desse culto online. É um tempo para a gente louvar a Deus, um tempo para a gente estudar a sua palavra, é um tempo para a gente colocar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque certamente Ele tem cuidado de nós. Gostaria de começar clamando a graça de Deus para os nossos corações. Vamos orar. Pai, eu quero, em nome do Senhor Jesus, primeiramente te agradecer pela tua bondade sobre as nossas vidas, o cuidado que o Senhor tem tido conosco, a graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, as nossas famílias, a tua igreja. E nesse momento eu quero suplicar que o Senhor receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, que o teu santo e doce Espírito esteja presente em cada coração que está junto conosco, ouvindo e participando, louvando ao Senhor nesse culto, a fim de que nós possamos ser transformados pelo teu poder e também alcançados pela tua santa palavra. Fala conosco essa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero agradecer a nossa equipe que tem se esforçado a fim de nos manter com o coração sempre próximo do louvor a Ti, através do ensino, através da condução que eles têm nos dado. Vamos louvar a Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra
a mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis aqui, Jesus. Eis aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis aqui, Jesus. Eis aqui, Jesus. Eis aqui, Jesus. Eis aqui. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é! O
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Meus queridos, essa noite eu quero falar com vocês a respeito de um assunto que tem viralizado. E a pergunta é a seguinte: o que dizer dessa enxurrada de profecias que estão viralizando e deixando muitos perturbados e apavorados em relação ao dia 30 de março de 2021? Eu tenho recebido algumas profecias, alguns vídeos, algumas mensagens que têm sido ditas por pastores que estão alertando o povo de Deus para aquilo que vai acontecer no dia 30, da mortandade que vai arrasar a terra, para que a gente não saia de casa, para que a gente tome cuidado com o demônio que está solto, para que a gente unja as nossas casas. O que devemos falar desses pastores e dessas mensagens que estão sendo transmitidas e também tem trazido temor e pavor ao coração de até muitas pessoas que estão dentro da igreja? Só para ilustrar, nós vamos escutar uma dessas mensagens que chegou até mim. Vamos ouvir uma delas. Atenção, igreja, vocês que estão aí no WhatsApp com a Damares, preste atenção. A última visão que um servo de Deus teve hoje é de que Satanás tem um demônio que toma conta da porta do inferno. E ele está liberado para trazer a morte para todas as nações, para produzir mais mortes ainda. Vai ter mais mortes. E Deus manda os seus filhos, seus profetas, seus pastores, os crentes, decretar palavra de autoridade, repreender Satanás, ungir a porta das suas casas, que simboliza a entrada da sua casa, ungir todos. Damares, você sabe como viralizar isso daí? Por favor, mande para todo mundo isso daí, por favor. Você que está aí nessa área de viralização dos recados,
Então mande esse recado para toda a igreja, que é para orar decretando a destruição desse demônio. Esse demônio chama-se Abaddon. Ele está liberado para provocar a morte no mundo. E ele vai provocar mais morte ainda. Então, enquanto o povo de Deus não erguer a mão, não erguer abrir a boca e decretar a destruição, a derrota desse demônio, ele não vai parar. É o povo de Deus quem tem que fazer isso. Deus já falou que é o povo dele quem tem que decretar. Amém? Por favor, passa isso para toda a igreja. Ok, meus queridos, vocês acabaram de ouvir uma das profecias que está circulando aí pela internet. E eu só quero frisar 3 pontos simples que podem trazer tranquilidade ao nosso coração. Primeiro, ele diz que tem um demônio que Satanás coloca ali na porta do inferno para guardar o inferno, e que esse demônio liberou a porta para que o demônio Abaddon saísse para fazer mortandade sobre a terra. Para começar, o pensamento dele já é equivocado, como que se o inferno fosse o reino de Satanás e que ele está ali dando ordens. Não, meus queridos. O inferno foi criado por Deus exatamente como lugar de punição de Satanás e todos os seus anjos e todos aqueles que negam o nome do Senhor Jesus. Então, Satanás não reina, ele não dá ordem e não tem nenhum demônio na porta do inferno controlando a entrada ou a saída. O inferno é um lugar de punição de Satanás e dos seus anjos. Então, começando aí, a gente já vê um pensamento equivocado desse cidadão que está trazendo essa mensagem. A outra é a questão de que a gente tem que ungir as nossas casas, a gente tem que ungir e estar preparado, porque a unção pode nos livrar da mortandade naquele dia. E eu pergunto, nós vamos ungir a nossa casa com o quê? Com óleo? Nós vamos colocar sal grosso? Nós vamos fazer o que mais com as nossas casas? Ou seja, se nós que somos cristãos estamos debaixo do poder do sangue de Jesus, aquele que nos guarda, se esse sangue poderoso não é capaz de nos guardar do demônio, será que qualquer outra unção humana feita por nós mesmos seria capaz? Então, por isso eu já vejo que é mais uma profecia falsa. E a questão é, ele diz que nós cristãos devemos decretar, que a igreja deve decretar a destruição desse mal, porque senão nós não veremos o fim dele. Todo e qualquer decreto vem de Deus. Eu creio que ele já decretou o início e o fim da pandemia, e somente quando ele sim decretou haverá esse fim. A igreja não tem esse poder para ficar decretando nada, porque todo e qualquer decreto vem do Senhor. Falando isso, vamos ver então como eu e você, como nós cristãos devemos encarar essa e tantas outras profecias, melhor, vamos chamar de profetadas, que estão sendo viralizadas por aí. Eu quero falar hoje sobre eu e você, nós devemos batalhar pela fé antiga que de uma vez por toda foi entregue a nós. E que não teremos novas profecias, não teremos novas revelações. Eu e você temos que confiar firmemente naquilo que os profetas e os apóstolos nos entregaram, porque senão nós vamos ficar à mercê de pessoas como essa que trazem temor e pavor aos nossos corações. Ou eu e você cremos na Bíblia como a palavra de fé definitiva deixada para nós, ou nós vamos ficar à mercê de tudo aquilo que aparece de novo a cada dia. Vamos ler a carta de Judas, do versículo 1 até o versículo 3, e essa carta é uma carta extraordinária, que Judas, em um único capítulo, nos exorta a batalharmos por essa fé que já nos foi entregue para todo sempre. Vamos ler a palavra que diz assim, Judas capítulo 1, versículo de 1 a 3, fala assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos,
senti que é necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Vou ler de novo esse final. Insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Judas é extraordinário quando ele escreve e nos exorta, porque a gente vai ver quem é esse Judas. Judas é o meio-irmão de Jesus e irmão de Tiago, que também é meio-irmão de Jesus. Que história é essa de meio-irmão de Jesus? Ele é filho de Maria e de José. E Jesus é só filho de Maria, mas do Espírito Santo. Portanto, ele é meio-irmão do Senhor Jesus. Ele andou com Jesus, ele viu as coisas que Jesus fez, e agora nós temos a graça de poder ter alguns ensinamentos e algumas exortações que o meio-irmão de Jesus nos trouxe, a fim de que a gente acreditasse naquilo que temos em nossas mãos como sendo a palavra de Deus. Portanto, a antiga fé nos concede tudo o que necessitamos para a vida e piedade. A antiga fé nos concede tudo o que necessitamos para a vida e piedade. E eu quero começar defendendo o que é a antiga fé. E eu quero deixar claro, é antiga, não velha. Antiga porque ela foi nos entregue há muito tempo atrás, mas ela continua vigente, ela continua verdadeira, ela continua poderosa, ela continua realmente sendo tudo aquilo que nós necessitamos para a vida e a piedade, tudo aquilo que nós necessitamos para conhecer a vontade de Deus, para conhecer tudo aquilo que Deus espera de nós e tudo aquilo de bom que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Então, o que é a antiga fé? A antiga fé é todo o corpo de dogmas do cristianismo que fora recebido pelos santos profetas mediante revelação divina e registrada e transmitida para o povo de Deus através das Sagradas Escrituras, fechada na conclusão do cânon. Então, a antiga fé, quando eu falo de antiga fé, eu estou falando a respeito de todo o conjunto de doutrinas e ensinamentos que Deus nos deixou através dos profetas e dos apóstolos e que hoje servem para guiar a nossa vida, serve para nos orientar e serve até mesmo para nos livrar de ciladas como essa profetada que nós acabamos de ouvir. E a questão é, por que eu e você devemos batalhar pela fé antiga? Por que eu e você devemos lutar por ela e fazer com que ela seja conhecida por todos em todos os lugares? Primeiro, uma pessoa impactada pela antiga palavra ou pela antiga fé adquire uma visão correta a respeito de si mesmo e de Jesus Cristo. Veja o verso 1, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Entenda, esse Judas foi aquele mesmo que no passado achava que Jesus estava fora de si, que o Senhor Jesus não tinha condições de cuidar de si mesmo, porque achava que ele estava louco por causa das coisas que ele fazia. Certa ocasião, Maria e os seus irmãos foram até Jesus, aonde ele estava ensinando, estava pregando, e queriam levar à força para casa porque achava que ele não estava bem. Mas o que aconteceu daquela passagem para agora, a fim de que Judas se apresente como servo do Senhor Jesus Cristo? A coisa que aconteceu foi que ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo ressurreto. E essa ressurreição foi tão impactante na vida dele que ele pôde perceber que o meio-irmão dele não era um simples homem mortal, mas era o próprio Filho de Deus encarnado, que teve o privilégio de dar a eles, ou melhor, que Judas teve o privilégio de tê-lo como meio-irmão. E agora Judas se apresenta como servo dele. Como servo dele e irmão do Tiago, que também era muito reconhecidíssimo ali por toda a igreja primitiva. Então a gente vê, quando alguém tem quando uma pessoa é impactada pela antiga palavra, ou seja, pela palavra de Deus, pela Bíblia, ela vai ter uma visão correta, primeiro a respeito de si mesmo.
Aquele que achava que Jesus não estava em condições e que queria ensinar Jesus, agora ele recebe ordens e ele se submete a esse Senhor maravilhoso e ele prega aquilo que ele aprendeu a respeito do Senhor Jesus. E também nós vamos ter uma visão correta a respeito de Jesus, o poder dele, o poder da sua obra, a sua graça maravilhosa que nos alcança, que nos transforma, que nos salva, que nos mantém seguro. Quem tem um encontro pessoal e verdadeiro e profundo com essa mensagem transformadora, nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais vai olhar para si mesmo como olhava antigamente e nunca mais vai olhar para Jesus da forma como olhava antes. Vai entender que ela é uma serva do Senhor Jesus e que Jesus é o dono da sua existência, o Criador de todas as coisas e que merece o nosso melhor. Uma pessoa impactada pela antiga fé adquire uma visão correta a respeito de si mesmo e de Jesus Cristo. O segundo ponto é, por que nós devemos batalhar pela fé antiga? Os que foram chamados através da antiga fé desfrutam de privilégios espirituais. Essa palavra maravilhosa, essa mensagem, esse conjunto de doutrinas concede a cada um que é alcançado por ela privilégios extraordinários. E aqui nós vamos mencionar alguns. Só lembrando que chamado significa convidado por Deus através da proclamação do Evangelho, ou seja, através dessa antiga fé, para obter a salvação eterna no reino de Deus por meio de Jesus Cristo. Deus usa a palavra para trazer pessoas até Ele. Pessoas que ouvem o Evangelho têm os olhos da fé abertos e assim podem enxergar quem é Jesus, quem eles são e o que é a salvação maravilhosa que o Senhor Jesus tem para nós. Quais são esses privilégios? Primeiro, a pessoa que é alcançada pelo Senhor Jesus, ou melhor, pela mensagem antiga que fala a respeito do Senhor Jesus, essa pessoa é amada por Deus Pai. Ela entende que Deus a ama, independente da circunstância que esteja vivendo, independente das lutas que esteja passando, ela entende que o amor de Deus é real por ela, não importa as circunstâncias que ela está enfrentando. Segundo ponto é que ela entende que ela é guardada por Senhor Jesus. Muitas vezes as pessoas têm medo de perder a salvação, muitas vezes as pessoas têm medo de profecias como essa que nós acabamos de ouvir, mas é certo que aquela pessoa que ouviu o Evangelho e foi chamada por Deus para fazer parte do seu reino, tem a proteção e garantia do próprio Senhor Jesus, que vai levá-la para o reino celestial. Jesus é capaz de nos guardar e de nos livrar de todo o mal. E nesse Jesus sim a gente deve confiar. No sangue que Ele derramou ali na cruz, nós devemos confiar, porque Ele é poderoso para nos livrar dos nossos pecados e de todas as mazelas que o futuro reserva para aqueles que não confiam em Jesus. O sangue dele nos livra. Terceiro, é que as pessoas que foram chamadas através dessa antiga fé desfrutam também da misericórdia de Deus. A misericórdia é a boa vontade dele. Deus olha para a nossa miséria, Deus olha para a nossa condição, não com raiva, não com ira, não com punição, mas trata a nossa miséria com o coração. Por causa da sua misericórdia, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, que é a condenação no inferno. Mas Ele nos concede graciosamente a redenção, a salvação por meio da morte de Jesus Cristo. Deus derrama misericórdia sobre todos aqueles que foram chamados através dessa fé antiga. Por isso que essa fé é tão importante. Nenhuma outra fé, nenhum outro conjunto de doutrina pode nos colocar na condição de filhos de Deus, chamados para fazer parte do seu reino. Mas a palavra que foi aqui deixada por nós há muito tempo atrás ainda é viva e eficaz e chama pessoas para serem salvas e pertencerem ao reino de Deus por causa da sua misericórdia. Outra coisa que a palavra de Deus dá a nós que ouvimos essa palavra como privilégio é poder desfrutar da paz.
A paz que vem de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz que não depende das circunstâncias que estão nos cercando. Muitas pessoas pensam que paz é a ausência de conflito. Não. Paz é a plena certeza e confiança que uma pessoa tem no amor e no cuidado de Deus, porque Deus a ama e assim ela então se encontra em paz. Paz é o resultado de um relacionamento correto com Deus, de uma pessoa que vive descansando nesse amor maravilhoso que Deus demonstra para com ela. E mais uma vez o texto afirma que nós desfrutamos desse amor por causa que fomos chamados por Ele para viver em paz e misericórdia, guardados por esse Senhor e amados por esse maravilhoso Deus que nos criou, que nos cuida e que nos salva. Portanto, os que foram chamados através da antiga fé desfrutam de privilégios espirituais. O terceiro ponto, porque eu e você devemos batalhar pela antiga fé, é o seguinte: a antiga fé deve ser prioridade sobre qualquer outro assunto no seio da igreja. Infelizmente, muitos outros assuntos têm tomado o púlpito das igrejas. As igrejas têm parado de falar de arrependimento, tem parado de falar de confissão de pecados, tem parado de falar até mesmo do inferno, tem parado de falar de coisas relacionadas ao compromisso que o cristão tem que ter com a palavra de Deus, com a sua igreja, com o reino de Deus. Tem parado de exortar os crentes a perseverar, a deixar de lado muitas coisas que tem atrapalhado a vida espiritual deles, para estar mimando esses corações com uma mensagem adocicada que não confronta, que não fala mais das coisas que realmente Deus deseja que nós saibamos e que muitas vezes nos incomoda. A antiga fé deve ser prioridade no assunto da igreja. Tudo que uma igreja deve pregar é aquilo que está escrito de Gênesis a Apocalipse. E muitas vezes o púlpito tem sido deixado de lado, a palavra, para se pregar autoajuda, ao invés de pregar ajuda do alto. Tem sido deixado de pregar a palavra para se pregar a psicologia. Tem sido deixado de pregar a palavra para se pregar política e tantas outras coisas que estão envolvendo as nossas vidas aí fora. Não. O púlpito é lugar de exposição da pura palavra de Deus. É lugar onde o povo vem se alimentar e alimentar o seu coração e a sua alma com a pura palavra de Deus. Paulo diz que quando esteve entre os coríntios, e Paulo tinha grande capacidade para conversar em igualdade com aqueles filósofos da época, mas ele diz: eu nada quis saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E ele diz que fez isso para que a fé dos coríntios não se baseasse sobre a sabedoria humana, mas sim sobre o poder de Deus. A diferença de uma igreja onde é pregada a palavra de Deus e uma igreja onde é pregada a sabedoria humana é que a igreja que é pregada a palavra de Deus, ela é sustentada pelo poder de Deus, porque a fé dessas pessoas é forjada sobre a verdade, é forjada sobre o poder que as Escrituras têm de produzir fé, de produzir vida, de produzir esperança, amor, alegria, paz e tudo aquilo que é necessário para se ter uma vida cristã. Portanto, se a fé antiga estiver bem enraizada nos corações dos crentes, a igreja estará livre de lobos devoradores, apóstatas que pretendem desviar a igreja dos santos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Os crentes de nossa época parecem estar dormindo, aceitando que qualquer vento de doutrina faça parte de suas crenças, sem filtrar nem mesmo questionar base escriturística de tais práticas. Como nós necessitamos de crentes bereanos, que ouvem uma mensagem e, ao invés de temer, correm para as Escrituras para procurar base, para ver se realmente essa mensagem é bíblica, se essa mensagem realmente veio do Senhor. Paulo diz ali aos Gálatas que o evangelho que ele recebeu não é de origem humana, mas ele recebeu mediante revelação do Espírito Santo. Jamais o pensamento contido aqui na palavra de Deus penetrou em mente humana ou foi produzida por mente humana.
Tudo aquilo que nós temos escrito nas Sagradas Escrituras é porque o próprio Deus, em sua graça e misericórdia, teve o prazer de nos dar esse privilégio de conhecer a sua vontade revelada. Por isso devemos batalhar pela antiga fé. E o quarto ponto pelo qual nós devemos batalhar pela fé antiga é o seguinte: a antiga fé é completa e suficiente. Nós não precisamos e nem teremos mais novas revelações. Tudo aquilo que Deus deseja que eu e você saibamos está escrito aqui de Gênesis a Apocalipse. Por isso que eu insisto tanto com o meu povo: leia a Bíblia, conheça a Bíblia, estude a Bíblia, tenha um plano de leitura diário, leia a Bíblia pelo menos uma vez por ano, se empenhe em conhecer as Escrituras. São elas que vão fazer você sábio para a salvação e que vai manter o seu coração em paz diante de todas essas coisas que têm acontecido. Veja o que Paulo diz ali aos Gálatas. Gálatas 1, de 6 a 9, Paulo, após ensinar aqueles queridos, agora, distante deles, ele estava meio chateado, porque parece que aqueles irmãos estão começando a escutar outras vozes conflitantes, querendo trazer uma nova mensagem, que não é a mensagem que ele já tinha ensinado. E olha a advertência severa que ele dá para aqueles irmãos. Ele fala assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Paulo é bem claro, ele está triste e ele fala: eu estou muito admirado. Vocês tão rapidamente estão abandonando aquele que vos chamou pela graça de Cristo, ou seja, aquele que concedeu o privilégio de vocês participarem do reino mediante o evangelho, para seguir um outro evangelho, que ele fala que na verdade não é o evangelho, porque o evangelho só tem um. Vocês estão seguindo uma outra doutrina, vocês estão começando a se desviar para um outro caminho, e esse caminho que vocês estão seguindo certamente não vai levar para onde o evangelho verdadeiro leva. E ele diz: como é que eu e você devemos nos portar diante dessas pessoas? Ele fala assim: o que ocorre é que essas pessoas que estão pregando uma nova mensagem, elas estão perturbando o ambiente. Elas estão querendo perverter o evangelho do Senhor. E tudo aquilo que é pervertido, tudo aquilo que é mudado, não tem o mesmo efeito daquilo que é original. Portanto, se eu e você mudarmos a palavra para poder agradar o nosso povo, se a gente não falar de pecado para não ofender o nosso povo, se a gente não confrontar o nosso povo para que eles fiquem contentes conosco, infelizmente esse evangelho modificado não terá o efeito para o qual foi enviado. Esse evangelho foi enviado para converter corações perdidos no pecado, a fim de que eles sejam salvos, restaurados e recebidos na glória pelo Pai. Qualquer mudança no evangelho tira esse poder de salvar que o evangelho tem. Mas ele diz, olha o verso 8 de Gálatas 1. Mas, ainda que nós, mesmo que Paulo tivesse mudado de ideia, ou que os apóstolos tivessem mudado de ideia, ou um anjo, imagina que extraordinário, um anjo chegando todo resplandecente ali na igreja e trazendo uma nova mensagem, diferente daquela que já foi entregue. O texto diz que deve ser amaldiçoado. Mesmo se Paulo mudasse de ideia, ou se um anjo viesse lhe pregar, esse anjo também deveria ser amaldiçoado. Continuando, a gente vai para Apocalipse 28, 18 a 19, e a gente vai ver que essa fé é completa e suficiente. Veja só o que dizem os versos 18 e 19 de Apocalipse 22. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo,
Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar alguma palavra desta profecia, deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritos neste livro. Olha que advertência séria. Eu não posso nem acrescentar algo novo às Escrituras, mas eu também não posso tirar nada daquilo que já está. Eu não posso tentar melhorar para tornar o Evangelho mais apetecível, mas eu também não posso acrescentar nada como essa profecia que nós acabamos de ouvir no começo da mensagem. Tudo o que eu e você devemos saber já foi entregue por Deus de uma vez por toda, e certamente nós não precisamos temer as profecias que estão sendo dadas por aí. O terceiro texto que eu quero ler é de 2 João, versos 7 a 11. 2 João, versos 7 a 11, que dizem assim os textos. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Olha que advertência poderosa que o apóstolo João nos dá. Ele fala, muitos enganadores estão aí pelo mundo, e eles enganam, e eles negam e não confessam que Jesus é o Salvador suficiente que veio em carne, em corpo. E ele fala que esses enganadores são anticristo. E ele fala, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Ou seja, ele trabalhou, pregou, ensinou tanto, e agora vem um outro e acaba tirando do coração deles aquilo que já havia sido semeado. Então, no verso 9, ele diz assim, todo aquele que não permanece em Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e tem o Filho. Ou seja, se eu ensino algo que está além daquilo que Cristo ensinou, é uma demonstração que eu não sou de Deus. Eu estou ensinando aquilo que eu quero e não aquilo que Deus deseja para mim. E ele continua, se alguém chega até vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúde. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. É o perigo que ele está mostrando, que quando a gente começa a recebê-los, ouvi-los, mais cedo ou mais tarde eles distorcem a mensagem que nós ouvimos e atraem o nosso coração e nos leva para a obediência a heresias e para seitas destrutivas. Portanto, como eu e você devemos agir diante de tudo isso que ouvimos, diante de tudo isso que está acontecendo no mundo? Nós devemos crer. Somente a antiga fé, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, pura e simples, como encontramos nas Sagradas Escrituras, podem transformar o entendimento e a vida de uma pessoa. Essas profecias que estão sendo viralizadas por aí, só traz medo e pavor para as pessoas. Mas a única coisa que pode transformar a nossa mente, o nosso coração, resgatar e restaurar a nossa alma, é essa fé antiga que já foi entregue de uma vez por todas aos santos. A antiga fé não é fruto de uma mente humana criativa, mas sim da revelação divina. Ela foi entregue por Deus, não criada ou inventada pelos homens. Ou seja, nós podemos ter plena convicção de que aquilo que temos em nossas mãos
é a revelação expressa do próprio Deus e da sua vontade, quando Ele usou o Espírito Santo para conduzir homens que foram escolhidos por Ele, a fim de que nos registrasse uma palavra sem erro e sem uma palavra perfeita, a fim de que eu e você pudéssemos ter plena confiança da vontade dEle. A Bíblia é algo seguro, é algo em que nós podemos confiar. Nós não precisamos de mais nada fora dela. Terceiro, tudo o que Deus deseja que saibamos e façamos está revelado em suas sagradas Escrituras. Você quer saber a vontade de Deus? Não vai atrás desses profetas que estão fazendo profetadas. Vai ler a Bíblia, vai conhecer a vontade de Deus. Certamente o Espírito Santo vai colocar a impressão dele em seu coração e vai conduzir a sua mente e o seu coração mediante as coisas que ele tem para te ensinar na palavra de Deus. Quarto, todos os modismos e práticas que não encontram respaldos nas Escrituras devem ser rejeitados, bem como os seus representantes. É lamentável ver um homem chegar e arrogar para si que Deus está falando e que Deus mandou ele transmitir, quando na verdade, só de ouvirmos as coisas que ele diz que contrariam as Escrituras, nós já temos plena certeza de que não foi Deus que disse. Foi fruto do coração dele. Todos os modismos e práticas não encontram respaldos nas Escrituras. Por isso devem ser rejeitados, bem como os seus representantes. E por fim, portanto, leia a Bíblia diariamente. Participe de nossos encontros online. Assista os cultos online. E alimente a sua fé com a palavra de Deus. Por isso, meu querido, se você quer viver livre do tormento que essas mensagens têm trazido ao coração de muitos, leia a Bíblia. Conheça a Bíblia. Quando eu pregar algo que soa meio estranho e que eu não mostrar a fonte bíblica para isso, me questione. Fala, pastor, da onde o senhor tirou essa ideia? Por que o senhor está falando desse jeito? Tudo aquilo que eu prego diante do meu povo, eu tenho um compromisso de falar única e exclusivamente aquilo que está na sã doutrina. Eu não estou aqui para falar o que eu penso ou o que eu acho desse ou daquele assunto, mas eu estou aqui apenas como um carteiro para entregar aquilo que Deus já nos disse e já nos deixou pronto há quase 2000 anos atrás. Portanto, leia essa Bíblia. Você poderá ficar livre dos falsos profetas, das profetadas e de tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, você estará seguro nas mãos e nos cuidados que o Senhor Jesus tem para todo aquele que é chamado por meio dessa mensagem. Que Deus te abençoe e que você possa, sim, confiar nessa antiga fé que nos concede tudo o que necessitamos para a vida e piedade. Amém. Deixa eu orar, clamar a graça de Deus para os nossos corações. Pai, acabamos de ouvir a explanação da Tua palavra e nesse momento quero pedir que o Senhor fortaleça o nosso coração naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, que o Senhor nos livre do medo e do pavor de qualquer enganador que tenha andado pelo mundo espalhando mentiras a respeito da Sua vontade. E eu peço que o Senhor também, Pai, durante esse tempo de pandemia, de restrições, nos dê coragem, nos dê força, nos dê o desejo ardente de ler a Tua palavra, de conhecer as Sagradas Escrituras e de viver cada vez mais e mais para o Senhor. Ajuda-nos, Pai querido, a investir tempo e um tempo considerável na leitura diária da Tua palavra e que essa palavra possa transformar nossa mente, coração, desejos, atitudes, mas principalmente nos manter firme em Tuas mãos, a fim de que possamos desfrutar desde já a paz e o amor que o Senhor tem para conosco. Cuida do Teu povo, abençoe a todos aqueles que estão participando e guarde o Teu povo em toda a terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero
agradecer a sua participação conosco aqui essa noite. Nós vamos louvar a Deus mais uma vez e depois estaremos encerrados. Que a sua semana seja uma semana abençoada e certamente dia 30 chegará, passará e nada acontecerá em relação àquela profecia, porque ela não vem de Deus, ela não está na palavra de Deus. Durma tranquilo, entregue suas mãos aos cuidados do Senhor Jesus e dessa forma desfrute da paz e do amor que Ele tem para você. Uma boa noite. Teu grande amor, todos vão cantar, todos vão cantar. Vieste aqui, esperança dar, forças renovar. Só tu, Senhor, és o caminho, só tu, Senhor, és o caminho, tu és Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor, teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Brilhas mais que o sol, glorioso és, glorioso és. Senhor e Rei, tudo vem de ti, és nova vida em mim. Em tudo és exaltado, em tudo és exaltado, tu és Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor, teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Vieste o inimigo pisar e nos livrar, e nos livrar. O amor venceu a morte na cruz, és vencedor, és vencedor. Tu és Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor, teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Tu és Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor,